Ok, então, boa noite, pessoal, e a todos que estão participando desse nosso curso. Hoje é a última aula, infelizmente, é a última aula do nosso encontro. Obrigada por prestigiar os cursos oferecidos pelo Paul UK, em conjunto com o Consulado Geral do Brasil, em Londres. E esse é um curso que está sendo ministrado pela Elizabeth da Cruz, que ela é especialista em educação interdisciplinar, e veio dividir com a gente aqui sobre esse curso que se chama Expedição Literária, a literatura como elemento disparador na elaboração de projetos. Elizabeth, tem sido um prazer dividir as nossas terças-feiras contigo, então agora a gente deixa para você fazer essa continuação. Ok, boa noite para todos. Confesso que já estou, assim, uma saudadezinha da próxima terça. Próxima terça eu vou ligar para as meninas e falar, e aí, como assim? Hoje não tem aula, né? Então, parabéns para todos os guerreiros que me aguentaram. 5 encontros, estou muito feliz, foi muito bom estar com vocês, ter essa troca, essa partilha. Agradecer mais uma vez a todos que preenchem o Forms no final da aula, isso é um super norteador, e eu sempre que possível tento contemplar aí os pedidos, os desejos, né, para que o nosso encontro seja mais uma troca de partilha de experiências do que uma formação, né? Eu sempre brinco, né, falei isso na primeira aula, vou repetir para a última, para fechar com chave de ouro, que eu não gosto da palavra formação, eu gosto da desinformar. Acho que a gente, ao longo dos anos, vai estudando, vai adquirindo camadas e camadas e camadas, e aí essas camadas vão nos enrijecendo, né? E a gente vai ficando muito detentor dos conhecimentos, muito cheio de informação. E aí eu falo que às vezes é necessário que a gente tenha um curso para a gente se informar, né? Sair um pouquinho daquela forma, sair um pouquinho da casca, e a gente está aberto a outras possibilidades, né? Bom, os nossos módulos, eles foram divididos pensando exatamente, né, no entendimento do que é a literatura, do que ela significa, o papel que ela tem na história da humanidade, não só na história do Brasil, mas na história da humanidade, né? Essa literatura que foi se adequando para a infância e não que nasceu para isso, né? Ela foi se ajeitando ao longo do período, foi se adaptando histórias de adultos, necessidades de adultos para chegar numa linguagem infantil, até a gente ter hoje, né, essa leitura mais contemporânea, que abriga, que habita, né, as nossas crianças, que hoje sim já é pensada, né, no que faz sentido, nos seus propósitos e assim por diante. Ao longo dos nossos encontros a gente falou, né, para quem, da importância de quando formos elaborar um projeto, quando a gente for desenvolver uma atividade, não importa se somos uma escola regular, mas para quem eu estou escrevendo, para quem eu estou desejando que aquele objetivo seja atendido. E quando eu penso para quem, a gente ampliar essa resposta, né, esse para quem, que não é uma faixa etária, lembra disso? A gente comentou, né? Não é uma idade, uma criança de 3 meses e 3 anos e 8 meses. É para quem é aquela criança, né? Principalmente quem tem as iniciativas, né? Você tem grupos mistos, você tem crianças maiores que ainda não leem em português ou têm dificuldades na leitura em português. Então, quando eu identifico para quem eu estou fazendo isso, para quem eu estou escolhendo essa leitura, né? Quem é essa pessoa que vai ser meu ouvinte? Aí eu tenho uma outra significância em relação aos meus propósitos. A gente falou em como, né? Das ferramentas, né? Como é que, o que eu posso usar? Da ludicidade, do tom de voz, da brincadeira, mas daquilo que me completa, que faz sentido para mim, que me deixa confortável, né? A gente bateu bastante na tecla de que ser um contador de histórias não precisa ser alguém caracterizado, alguém que vai ter a voz extremamente lúdica e suave, afinada, mas o contador de história, o mediador de história, é aquela pessoa que está no meio, né, entre o autor e o ouvinte.
E se ele estiver integrado com a história que ele está ali, com o que ele está se propondo, se predispondo a fazer, ele vai tocar nas pessoas que estão ali ao seu entorno, né? Aula passada a gente brincou um pouco, né? Fizemos uma mão na massa de pegar um livro e de pensar o que aquele livro pode nos desdobrar, né? Então a gente começou com o retrato de família, falando das inúmeras e milhares de possibilidades que um único livro é capaz de despertar. Fizemos aí quase um ano de atividade de poll, né? Pensando no que vamos explorar por meio daquela leitura, né? Desde as receitas dos livros, das músicas, dos retratos, dos autorretratos, dos varais. Então, foram surgindo milhares de sugestões e atividades, e eu brinquei até que a gente poderia ter ficado mais horas e horas, que ainda daria muitos panos para as mangas, com uma única história que a gente brincou. E hoje, o nosso módulo fala sobre troca de saberes. E o que eu idealizei para esse encontro, né? Como a gente falou desde o nosso primeiro momento, os nossos encontros sempre têm a teoria e depois sempre tem algo prático, né? Para que ele fique leve, gostoso, para que ninguém durma aí em casa, que vocês já estão cansados, está de noite aí. Então, de vez em quando, eu dou uns gritinhos. Ingra, cadê você? Mostre sua cara, para eu ter certeza que está todo mundo acordadinho aí, né? E aí, para o nosso encontro de hoje, ele se chama Troca de Saberes. E essa troca de saberes não é só eu, condutora do conhecimento, mas é o que nós vamos unir de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente brincou e riu e sorriu, né? E transmutou e fez a gente repensar dos nossos encontros. Como é que nós vamos pôr isso na prática? Na vida real. Ai, que lindo, amei o curso. Vou ficar com a Elizabeth guardada no meu coração. Próximo encontro do Paul da iniciativa, ninguém lembra de nada do que a gente falou, não aprendemos nada. Então, vamos treinar isso para que a gente saia daqui com este exercício, com este modelo que não precisa ser único e engessado, mas que seja pelo menos inspirador para o desenvolvimento das atividades que vocês têm aí no dia a dia, na aula de vocês. Então, para começar o nosso encontro de hoje, atendendo aos chamados e às solicitações do que esperavam encontrar no último encontro, eu quero começar contando uma história. Olha só. E aí, essa história, ela é baseada num livro, e aí eu trouxe um livro muito especial para vocês, muito especial, que representa, para deixar todo mundo com saudade do Brasil, né? Eu trouxe um livro que vai falar sobre a cultura indígena, que é a nossa raiz, é a nossa origem, e não importa onde a gente esteja, onde a gente mudou, para onde a gente foi, que lugar a gente foi viver, isso daí está inerente à nossa vontade, está enraizado em nós. E aí eu vou começar o nosso encontro de hoje contando a história do Eu e Meu Amigo Curumim. Essa história é baseada numa história real, verdadeira. O que difere uma história real de uma inventada? A história real, ela aconteceu, eu fui lá, eu conheci a pessoa, eu vivi não aquele momento talvez da história, mas eu repassei uma história verdadeira. E dentro de uma história verdadeira, existe uma licença poética, que nós já conversamos em alguns dos módulos anteriores, que é essa liberdade de você trocar o nome, de você brincar com os personagens, mas isso não muda a essência dessa história. Essa história começa com o nosso amigo Abiatar. Abiatar era um índiozinho que vivia na mata, na floresta, na sua aldeia Vassucocal, que fica lá em Alagoas, aqui nos territórios brasileiros. Abiatar era um índiozinho que amava pescar, comer jabuticaba do pé, brincar com as sementes de goiaba, plantar palmito. E nessa sua ludicidade, Abiatar, todas as noites, quando olhava para o céu estrelado, Abiatar tinha um sonho: estudar na escola da cidade, que era bem pertinho da aldeia. E um dia, Abiatar teve coragem e foi pedir para o cacique para que ele pudesse autorizar Abiatar a ir lá
pertinho, na cidade, estudar com as crianças, aprender outras coisas que a aldeia já não podia mais lhe oferecer. O cacique prontamente avisou Abiatar que enquanto ele estivesse ali, protegido, no leito da aldeia, o cacique podia cuidar dele. Mas quando Abiatar saísse daqui e cruzasse os muros das margens do rio, ele estaria sozinho. Mas Abiatar era corajoso. Ele decidiu que era o sonho dele, conhecer outras culturas, dividir outras experiências. E assim, como todos os dias especiais, a gente se prepara, se arruma, e com Abiatar não foi diferente. Ele colocou o seu melhor colar, ele colocou o seu cocar de penas de coruja, ele se maquiou, ele colocou adereços e adornos em seus braços e pernas. Enquanto estava escuro na mata, Abiatar foi caminhando até a escola. Quando ele chegou lá, que ele viu aquele prédio gigantesco e enorme, Abiatar logo pensou: nossa, aqui é o lugar que eu sempre sonhei, muitos amigos, um encontro afetivo. Mas quando ele entrou na escola, não foi isso que aconteceu. A hora que as crianças viram Abiatar de cocar, de colares, de adornos, de maquiagem, as crianças não quiseram se aproximar de Abiatar, não quiseram ficar junto com ele, acharam ele estranho, davam risada, e Abiatar não se sentiu acolhido, mas por alguns dias insistiu e persistiu para que as crianças pudessem dar a oportunidade dele contar um pouquinho de quem ele era. Até que um dia ele chega para o pajé da aldeia e diz para o pajé que ele quer mudar. Abiatar quer cortar cabelo, Abiatar quer tirar adereços, Abiatar quer comprar mochila, não quer mais levar cesto para a escola. Abiatar quer ser igual às outras crianças, para garantir que as outras crianças o acolhessem. O pajé, muito sábio, olha para Abiatar e diz: você pode até mudar as suas vestimentas, mudar o corte de cabelo, mas Abiatar tem que fazer com que as pessoas amem pelo que ele é, não pelo que ele tem. Mas continua sendo escolha de Abiatar. Abiatar passou a noite inteira acordado, olhando as estrelas, pensando o que ele deveria fazer. E não teve escolha. A força da cultura indígena era muito maior. Abiatar acordou de manhã e, persistente, colocou seus adereços e seus adornos, colocou o seu cocar e voltou para a escola. Quando ele chegou lá, Abiatar teve uma fraquejada. Olhou para a porta, assim, da escola, com medo de ser rejeitado novamente, até que Abiatar sentiu uma mãozinha quente no seu ombro. Era um novo amigo. Primeiro dia de aula. O nome dele era Gael. E Gael não sabia para onde ir, que sala sentar. Então, Abiatar, muito solícito, fazendo o inverso do que todas as crianças haviam feito com ele, pegou os materiais de Gael e juntos foram até a sala. E lá houve uma comunhão. Os dois passaram a ser grandes amigos. Abiatar ficava todos os dias na porta da escola esperando o amigo Gael chegar. Pegava o seu material, dava seu ombro para que o amigo fosse guiado por ele até a sala de aula. O que as crianças não perceberam é que Abiatar e Gael tinham um complemento. Abiatar enxergava tudo que via-se por fora e Gael enxergava tudo que as pessoas tinham por dentro. Cada vez que Abiatar trazia um cesto, um objeto, um instrumento, Gael tocava, sentia, cheirava e dizia para Abiatar exatamente como ele imaginava que aquilo poderia ser. E quando Abiatar estava triste, encabulado,
Gael mandava a Beatá fechar os olhos, respirar fundo e sentir lá dentro que as pessoas não podiam ver. Os dois se tornaram grandes amigos. E desta grande amizade, eles foram aproximando as outras crianças, que foram vendo o quanto as diferenças são importantes. O quanto ser diferente pode nos trazer benefícios. O quanto unirmos as nossas culturas e os nossos aprendizados pode nos trazer benefícios. E assim, depois que todos estavam inseridos dentro desse grande círculo de amizade, a Beatá decidiu voltar para a aldeia, decidiu voltar para as suas origens, porque a sua missão ali já estava cumprida. Essa história é baseada numa história real de um índiozinho chamado Abiatá, que morava numa aldeia Vassu-Cocal e que veio morar em São Paulo, na cidade grande. E aconteceu com ele exatamente isso. Ele foi se preparar para um encontro de um primeiro dia de aula e, ao invés de ser acolhido, ele acabou sendo rejeitado porque era diferente, não sabia falar a língua corretamente, usavam roupas, costumes diferentes. Muito parecido com muitos de nós quando vamos morar em outro lugar, em outro país. As pessoas pensam que somos pessoas de outro planeta, porque temos outros hábitos, outros costumes, e muitas vezes nós deixamos de ser quem somos para nos adequarmos e nos sentirmos aceitos no lugar onde a gente está. Então, que essa história fique gravada, para que a gente possa, sim, ser inserido numa nova comunidade, numa nova cultura, mas que a gente jamais esqueça de quem somos, das nossas origens e das nossas raízes. E para celebrar a despedida de Abiatá, a Abiatá ensinou uma música que é cantada na aldeia Vassu-Cocal. Esta música, ela é cantada todas as vezes que existe um momento de celebração. Pode ser um nascimento, um casamento, pode ser, sim, um batizado, uma despedida de alguém que se foi. Todos os grandes momentos são firmados por esta música. E ela simboliza esse momento de força, de fé, de união de uma cultura. Então, eu queria propor que a gente abrisse nossa aula de hoje com os microfones e as câmeras abertas, quem puder, eu respeito, quem não pode. E nós vamos fazer a música do Abiatá. Lá na aldeia, quando o cacique fala, todo mundo fica em silêncio. Então, esta música, eu vou pedir para que os microfones fiquem abertos. Eu vou cantar. Lembre-se, sou autora, não cantora, sem julgamentos, mas vou cantar com o meu coração aberto para que essa energia maravilhosa desse nosso encontro de almas e culturas possa chegar até o coração de vocês. Então, eu canto e vocês repetem, ok? Vou pôr aqui para visualizar todo mundo. Ótimo. É assim. Opa. E lá no pé do cruzeiro Jurema. E lá no pé do cruzeiro Jurema. Eu danço de maracá na mão. Eu danço de maracá na mão. Pedindo ao rei Tupã. Pedindo ao rei Tupã A nossa proteção. a nossa proteção. Tá quase perfeito, mas quem não participou das nossas aulas vai achar que a gente está num momento fúnebre. Então, agora a gente já aprendeu a letra, a gente vai pôr uma energia, porque se a pessoa entrar no nosso curso nesse momento, sabe, assim, a pessoa, olha, decidi entrar, ela vai falar, Jesus, meu Deus, ainda bem que eu não fiz todas as aulas.
Agora, né, a gente vai usar as maracas, a gente vai pôr um ritmo um pouquinho mais gostoso, porque é uma música de festividade. Eu sei que vocês estão querendo se ver livres de mim, eu já entendi, mas a última música, gente, tem que ser com energia, tá bem? Então, assim, ó. E lá no pé do Cruzeiro Jurema... E lá no pé do Cruzeiro Jurema, eu danço de maracá na mão. eu danço de maracá na mão, Pedindo ao rei Tupã, pedindo ao rei Tupã a nossa proteção. a nossa proteção. Aê! Muito bem, mais do que protegidos, né? Estamos nós aqui para mais um encontrinho. E que essa história, né, do eu e meu amigo Curumim possa chegar aí para vocês, para a gente repensar, né? Isso que a gente acabou de falar. O quantas vezes a gente precisa se adaptar aos outros lugares para a gente se sentir aceito. E enquanto somos adultos, isso é muito mais fácil de ser gerido. Mas quando a gente pensa nas nossas crianças, que não vão voluntariamente mudar de lugar, né? Elas acabam sendo conduzidas por nós, pela família, por alguém, por alguma razão, mesmo que seja para um lugar 1000 vezes melhor da onde ela vive, ainda assim há uma necessidade da gente se adequar a esse outro lugar. Então, o livro também pode nos acolher, pode trazer histórias de pessoas, né, que passaram por essas histórias, por essas dificuldades, mesmo em situações diferentes, no caso do Abiatá. Essa história foi escrita por mim, foi ilustrada pelo Sami Ribeiro e publicada pela editora Suinara. E ela é bem fofa, porque ela é toda feita em 3D. Quando você olha assim bem de pertinho, a ilustração parece que você consegue pegar os objetos, porque ela foi feita toda de recortes de tecidos, né? São papéis, olha, o Sami fez todos os desenhos, recortou, colou, fez as montagens com tecido mesmo, com barbantes, com cestarias, e depois a gente faz uma fotografia em 3D, que aí quando você pega o livro, dá a sensação, tá vendo? Olha a roupa do pajé, dá vontade de você encostar, você pega as peninhas, né? Todas as vestimentas deles, ó, os barbantes que estão aqui no cocar dele, nos adereços, parece que são de verdade. Parece não, né? São de verdade. Olha a roupinha do Abiatá. São pedaços de tecido mesmo. E essa brincadeira do 3D, quando você olha lateralmente o livro, você tem esse movimento da história. Então, tá aqui a Abiatá indo para a escola, a Abiatá não sendo bem recebido na escola, olha as carinhas, né, dos amigos, achando estranho as vestimentas e a forma de Abiatá. A Abiatá voltando, pedindo se ele poderia mudar de vestimenta, cortar o cabelo, né, ficar mais parecido com as outras crianças. O retorno à escola, com a chegada de Gael, que não conseguia chegar até a sala, que precisava ser conduzido. As trocas entre eles, que tem uma brincadeira, o Abiatá pega o boné do Gael pega o cocar de Abiatá, e os dois ficam brincando, olhando para o céu, fazendo essa ludicidade. E aí, esse acolhimento, onde as crianças vão percebendo que, na verdade, todos são diferentes, cor de cabelo, óculos, olhares, né? E que essa união da diversidade pode ser muito significativa e pode trazer muitos benefícios para todos, né? E aí, volta a Abiatá para a aldeia, na certeza de que cumpriu a sua missão, né? Na curiosidade, né? Do quanto a gente pode ser diverso e, ao mesmo tempo, não deixar de ser quem somos. Tá certo? Espero que vocês tenham
curtido aí esse momento. E aí, o que eu queria, né? Pensei em a gente fazer assim, ó, essa nossa próxima meia hora, né? Eu imaginei a gente falar um pouquinho, né? Do que a gente pode ou rever, de algumas dúvidas que ficaram em relação a algum módulo, de alguma necessidade, de algum retorno de algum conhecimento que faltou, para que a gente possa, depois da nossa pausinha de alguns minutos, a gente possa literalmente fazer uma mão na massa. Eu separei uma atividade para vocês, mas antes disso eu queria a gente usar esse momento, já que hoje é uma troca de saberes, eu gostaria dos depoimentos, se tem alguém que tem alguma dúvida, de alguém que gostaria de algum ponto que foi falado que ainda não ficou 100% esclarecido, de alguma prática que de repente já tem até aplicado aí na unidade, né, na iniciativa de vocês, para que a gente possa ter essa troca de saberes antes da gente ir para um mão na massa. Quem gostaria de começar a falar? Um de cada vez. Elizabeth, eu queria te pedir, assim, não sei se não sei se faz sentido, assim, o que está na minha cabeça, mas a ideia é que é, assim, sabe aquela necessidade da gente quase que ter um checklist, assim, sabe? Tipo, se eu for escolher um livro, se eu chegar numa livraria, porque, por exemplo, quando eu vou para o Brasil, eu tenho pouco tempo de ficar explorando as livrarias, porque eu vou para ver família e tal, e tal, e tal. Eu sigo algumas blogueiras, olho alguns livros online, já chego lá, às vezes, com uma listinha de livros que eu quero comprar, com certeza, mas eu queria poder explorar outros livros. Tem alguma dica, por exemplo, se eu quero um livro com temática indígena, por exemplo, né? Vou pegar a temática de hoje. Como é que eu chego numa livraria, eu pego um livro na estante, assim? O que eu tenho que olhar nesse livro? Eu sei que, assim, questões como a ilustração, várias coisas que a gente já viu aqui, mas eu queria que se você pudesse lembrar a gente desses elementos, eu acho que seria muito legal do que a gente deve observar no livro, como que a gente deve proceder quando a gente pega esse livro vislumbrando para que ele vai ser útil no nosso caso, né, que é o português aqui como língua de herança. Deu para entender a minha perfeitamente. Deu. Eu acho que a primeira coisa que a gente olha no livro, né, lembrando que eu só vou conseguir entender se aquele livro nos faz sentido, se aquele livro é adequado, se eu ler a história. Por mais que eu possa indicar a vocês 150 mil histórias indígenas, cada história ela tem um contexto, ela é indicada para um núcleo, para uma maturidade leitora, né? Então, não existe assim uma receita de bolo onde a gente possa chegar e falar, olha, se eu seguir esse passo, eu vou escolher um bom livro. Eu posso escolher um bom livro para a Sabrina, mas talvez não um bom livro para a Karina, né? Porque o livro é diverso, né? Agora, coisas que eu analiso, né? Qualidade do material. Primeiro, lemos com os olhos. Primeiro, não tem jeito, né? Vocês não me conhecem, a minha primeira imagem é a que vai dizer essa empatia, né? De batermos o olho, ela é simpática, ela sorri, né? Às vezes a pessoa é mais carrancuda, mais séria. E aí, ao longo dos processos, você vai falar, não, nossa, ela é séria, mas, gente, super fofa, né? Tipo, desenrolou super bem. Então, não tem uma receita onde a gente olha o livro e de pronto a gente consiga fazer essa identificação. Mas Elizabeth, eu olho muito a qualidade técnica do material. Um livro bem elaborado, que foi pensado para a infância, que tem uma qualidade boa de ilustração, que tem uma qualidade boa de papel, de material mesmo, que vai ser duradouro, porque um livro não é uma coisa descartável. Eu vou comprar esse que é mais baratinho, porque aí é mais baratinho, aí eu posso levar mais, né? O livro, ele vai perdurar por muito tempo. Então, essa qualidade técnica é muito importante, eu acho que é muito viável. Você vê, não, quando eu digo qualidade técnica, não estou dizendo que o livro precisa ser um livro de capa dura, mas um livro bem feito, bem acabado, que você perceba que houve um carinho, um cuidado naquela produção. Acho que essa é a primeira coisa, né? A segunda é olhar, sim, as ilustrações. Aquilo tem que ser atrativo aos olhos,
né? Eu posso ter um ótimo texto, mas se essa minha criança, né, ainda não for uma leitora fluente, ela vai precisar das ilustrações. A ilustração, como a gente já falou em outros módulos, ela é uma ferramenta decisora para a criança olhar e se sentir atraído, curioso, né? Lembra que a gente falou? Uma boa ilustração não é necessariamente aquela que está o texto escrito lá em forma de desenho. É o contrário. Lembra da Adélia, da semana passada? Né? Assim, em nenhum momento, né, o autor contou quem era, então a ilustração não estava contando aquilo que a gente estava imaginando, a ilustração estava contando o que estava na cabeça do autor. Então, uma ilustração inteligente, né, faz com que a história seja permeada por várias faixas etárias. Você pode tanto... Lembra que a gente falou do Se Eu Pudesse Nascer de Novo, que é... Lembra desse livro que a gente brincou, né? Que ele tem... As ilustrações são bem curiosas, assim, são grandes, são bem verdadeiras, e aí cada ilustração traz muito sentido, e o texto dele, ele permeia de 0 a 100. Eu posso contar para uma criança pequena, que vai ter um entendimento, mas eu posso contar para um adulto, para um ambientalista, para qualquer pessoa. Então, quando eu olho uma ilustração, né, inteligente, que está ali com uma contemporaneidade, isso me ajuda a fazer uma boa escolha, porque eu sei que aquilo vai permear por várias faixas etárias. Quando eu tenho uma ilustração extremamente lúdica e infantil, eu já tenho dificuldade de apresentar, mesmo que esse livro comporte um aluno maior, eu já vou ter dificuldade de apresentar, porque ele não vai, nossa, esse livro é de criança. Às vezes nem é, mas, né, essa concepção. Então, acho que são 2 pontos bem importantes, qualidade e ilustração. E a terceira não tem jeito, né? É poder ler a história, ler a quarta capa, que é a pior coisa que tem na face da Terra para um autor, para mim, vou falar para mim, não vou falar para todos, é a quarta capa. Como eu resumo uma história da vida, 150 páginas, em 7 linhas? É muito difícil. Então, eu falo, muito difícil a quarta capa conseguir representar tudo, né? Exatamente tudo que a história está te oferecendo. Mas ela é um norteador, né? Para você ter este referencial. É muito legal, sim, você poder ter essas referências. E eu dei como dica de alguns tempos atrás que a gente tem o projeto Expedição. Então, lá no Expedição tem muitas dicas bacanas de livros. E quando vocês vierem ao Brasil, se precisarem de algum suporte, claro, se avisar com antecedência, né? A gente pode, sim, fazer a curadoria, separar os livros, vocês virem buscar no mesmo lugar, ter essa comodidade, né? De fazermos esse meio de campo para vocês, né? Eu não vou estar aqui, eu vou estar em Fortaleza. Tudo bem, mas está no Brasil, é mais fácil daqui para Fortaleza do que daqui, né, para Londres, para Inglaterra. Então, a gente pode ser um meio de apoio aí para vocês. Tá certo? Muito legal saber disso, hein, gente? Ó, top. Essa consultoria aí vai ser ótimo para a gente quando a gente for ao Brasil. A gente faz lá para Boston, a gente já fez lá na Alemanha, então, se precisarem, avisem com antecedência. A gente tem a Aline, que é o meu suporte técnico aqui. Ó, eu precisava de tantos livros, mais ou menos, sobre tais assuntos, para tais ideias, para tais... A gente pode separar, ajuda até a descrever, ó, isso aqui é bem legal para tal coisa, coloca um marcadorzinho, explica do que você pode vem junto? Oi? A Aline vem com os livros? Não, a Aline é só minha. Não, a Aline é só minha, né? Bom, quer ver? Vamos lá. A Rita colocou aqui. É como o meu resumo de dissertação, que tem que apresentar... Isso, 150 páginas. Ah, você ainda tem 250 palavras, né? Aqui a gente tem 8 linhas, 100 caracteres, para você contar tudo todas as experiências que vai ter na história. 250 palavras são 250 caracteres, né? Eles contam os espaços e tudo, é um horror. Como é que você... seu estudo que você levou, sei lá, 2 anos fazendo em 10 linhas. É impossível. É muito pouco, né? E o livro mas é difícil, mas é possível, né?
porque é pelo resumo que a gente descobre se quer ou não ler aquilo. Então, é essa quarta capa que é importante para quem está com pouco tempo, como disse a Roberta, dá aquela olhada, olha as ilustrações, passa os olhos muito rapidamente, mas é na quarta capa que você catch. Com certeza. E é por isso que eu digo que é tão difícil, porque nem sempre a pessoa consegue fazer esse resumo de maneira tão primorosa. Então, às vezes, você lê uma carta capa que você fala, legal, vou ler. Aí, quando você lê o livro, você fala, nossa, que incrível! Eu li um livro, terminei um livro essa semana, chama A Árvore dos Desejos. Vocês conhecem? É da editora Intrínseca. Eu não trouxe ele, que ele não é infantil, então eu acabei não trazendo, mas é muito interessante. Chama A Árvore dos Desejos, da editora, é de uma americana, e a quarta capa dele é muito insignificante. Não sei quantas semanas no New York Times, não sei o que. Fala um monte de coisa do livro em si mesmo, um livro que serve para todas as idades, mas não fala da história. Mas o que me chamou a atenção? O acabamento. Uau, que edição! A capa é dura, brilhante. Gente, que livro. Eu falei, preciso ler. E o livro, nossa, me surpreendeu muito a hora que eu li, né? E se fosse pela quarta capa, eu não leria. Só ficou falando que ele ficou um monte de semana, que ele ganhou não sei o quê, que ele ganhou, mas não trouxe essa propriedade. Então, a leitura... O contrário também acontece, né? A quarta capa é divina, você fala... a história, e aí entra lá e... Aqui tem até aquele ditado popular, né? Por fora, bela viola, e por dentro, às vezes, pombo lourento, né? Você se empolga, e aí, quando você vai ler, você acaba não se encantando. Quem mais, gente? Mais alguma dúvida nesse? Tudo bem, Rô? Deu para, assim, ter um norte? Ótimo. Ótimo, porque é bom a gente, igual a Rita falou, a gente chega sem tempo, a gente quer, né? Tem umas ideias ali, tem os 5 da mesma temática, e aí é bom a gente ter sempre isso em mente, né? A gente deve buscar esses elementos que foram os que a gente viu aqui mesmo, assim. Porque aí você vai pelo menos se resguardar de que aquele livro vai ter outras finalidades, né? Porque se ele tem uma boa acabativa, se ele tem uma boa ilustração, ele vai ser útil para você, mesmo que a história talvez não venha 100% de encontro ao que você buscava, mas você vai poder utilizar o livro sem os textos, para você trabalhar as linguagens, as múltiplas linguagens, que, inclusive, foi uma das coisas que nós trabalhamos nos nossos módulos, né? Independente do que está escrito, o que você vê, o que você enxerga nessa história. Os desdobramentos, né, daquilo ali, que são muito importantes. Então, se a gente também já vai com um foco mais pedagógico na hora da gente escolher, a gente sabe para onde que aquilo pode se desdobrar, sem pedagogizar a literatura, mas pensando em como multiplicá-la para outros campos. Eu não tinha aqui na última aula, né? Eu peço desculpa, eu estava em trânsito. Mas falamos de você. Imagino. Eu ia dizer exatamente isso. Assim, às vezes a gente vai em busca do livro para adequar o livro àquela ideia que nós temos para a aula, para o tema, né? E às vezes essas ideias, essas categorias e esses temas, esse conteúdo sai do livro. Então, uma vez que você escolhe pela ilustração, pela qualidade do livro, pela quarta capa, por uma leitura superficial, você já tem uma certa ideia do que é que aquele livro pode te dar. E depois, com uma leitura um pouco mais acurada, que eu acho que foi o que vocês fizeram na aula passada, pelo que eu soube, então, neste caso, sim, o livro é que te preenche com aqueles temas que você pode abarcar na sua aula. E aí é adequar a sua linguagem para a sua turma, né? Depende da criança, do tamanho, da idade, paraná. Quando o livro ele é abrangente, mesmo que você tenha alguma questão em questão de texto, se ele tem uma ilustração atrativa, se você consegue perceber que ele pode permear por diferentes percursos, né? Então, com certeza, é um livro que você vai utilizar não só para aquela temática, mas para outras possibilidades. Jéssica, diga-me, meu bem. Calma, gente, calma, que as tecnologias aqui são intensas. Gente,
estou aqui refletindo, achei que agora era o espaço para isso, de como que a gente escolhe livros e tal, né? Sabe que a Roberta estava falando, né? Eu vou para o Brasil, eu quero trazer livros, eu quero comprar livros. E aí que me bate a ideia de como nos falta uma biblioteca. Porque aqui tem um acervo que eu participei da catalogação e tal, existe um acervo bacana aqui, que está trancado a 7 chaves, mas eu tive acesso a usar uma biblioteca como a gente usa as bibliotecas inglesas. Uhum. E as bibliotecas inglesas funcionam assim, você vai lá de carrinho de mão, entendeu? E você traz pilhas de livros. E eu acho isso muito legal, porque você tem você te dá um boost de repertório, que é muito legal, né? Que se você tem que comprar todo o livro que você quer ler, esse aumento de repertório é mais complicado. Ler em volume é muito importante. Volume é a biblioteca que te permite, né? Ou pelo menos na velocidade que o nosso bolso aguenta, né? E eu sinto muito falta disso, mas eu tive o privilégio justamente de ver esse catálogo, de ver esse acervo grande, de ler centenas de livros infantis aqui, e você vai lendo assim, ó, um puf, 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 e você vai aumentando aquele repertório, e hoje em dia, quando eu trabalho com as professoras, como isso me ajuda, sabe? Tipo, tem um livro que a gente poderia usar nesse projeto aqui, porque dá pra gente fazer esse gancho. Isso jamais seria possível se a gente não criasse esse repertório. Mas não são 2, 3 dentro de matemática, são centenas de livros. E dentro dessas centenas de livros, os bons e os ruins. Porque os ruins te ajudam muito. E eu sinto falta. Exatamente. Eles ajudam muito, até para te dar parâmetro do que é o bom, né? Ou também para a finalidade que você tem, né? E aí isso me faz pensar, cara, como isso faz falta. Porque a nossa cultura não é de biblioteca. A minha cultura no Brasil, quando eu vivi no Brasil, não era de biblioteca, era de ter livros, e livro é caro, então você pode ter alguns. E como você escolhe esse objeto tão precioso se você tem esses recursos tão limitados e tal, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu crio os meus filhos aqui com acesso à biblioteca, eu falo, nosso relacionamento com o livro é tão diferente por conta disso, e eu acho isso muito rico. Gostaria muito de ver isso acontecendo no futuro, sabe? Uma biblioteca. Eu acho que a biblioteca, com certeza, né? Eu falo que o livro físico, eu comentei que o livro físico ele não é só um material, ele é um objeto que transmuta tudo aquilo que a gente tem de sentimento. Ele é vivo, ele é tátil, ele é orgânico, para mim, ele é indispensável. Mas hoje, para a gente ampliar o nosso repertório, quando a gente tem dificuldades de acesso, a gente ainda tem a vantagem de termos os aplicativos, né? A gente tem alguns aplicativos que são bons, tem boas curadorias. Não é igual ao teu livro? Não é igual. Mas... Eu ia falar isso, eu tenho uma dificuldade com isso, até para ler artigo, porque eu fui daquelas pessoas que teve que imprimir coisa para fazer o mestrado, porque eu preciso de um papel. E eu tenho esse apego com o livro objeto também, sabe? O sentar, o acolhimento, o cheiro, honestamente, eu tenho esse negócio, né? Mas eu já sei que muita gente tem também esse negócio do cheiro do livro, da cor da página, do barulho da página. O livro, ele traz essa experiência orgânica. É um objeto. Nós somos, né? Nós somos objetos. Nós somos, né? A gente gosta de abraço, mesmo pessoas de outras regiões, né? Que moram em outros países, às vezes são mais frias, não gostam muito de muitos contatos físicos, né? Porque foram educados dessa maneira, mas nós, brasileiros, como um todo, somos essa coisa, eu falo que nós somos literalmente orgânicos, né? A gente beija, abraça, nem conheceu a pessoa, vi a Roberta 4 aulas no curso, o dia que eu chegar aí eu vou beijar, que bom, parece que somos velhos amigos e nos conhecemos há muitos anos. Então, nós temos essa característica, né? Por morarmos numa região quente, calorosa, né? Que traz esse afeto. Então, fomos conduzidos a isso. E o livro, quando ele está na mão da criança, ele tem um outro propósito, né? Ele tem uma outra configuração. O folhear o livro, o abrir o livro. Lembra que eu mostrei aquele livro da Uniforme? Acho que quase todos estavam na aula, que é um livro que é dos morcegos, e aí quando você abre, o livro parece
a capa do morcego, e aí você abre o livro, quer dizer, só o livro em si, ele já traz essa experiência sensorial, né? Então fica com certeza, né, tudo muito mais próximo. E o livro é assim, é uma coisa tão sensorial, tão acolhedora, assim, que eu trouxe um texto para vocês que tem a ver com o que você acabou de falar sobre essa coisa da gente ter o livro físico. Eu vou ler, é um textinho bem curto, são trechos de um artigo do J. Borges, que é um cordelista, repentista, e que não está mais aqui, mas tem livros e materiais incríveis, ele trabalha com xilogravuras, então quem tiver depois a curiosidade em conhecer um pouquinho do trabalho dele é J. Borges. Olha o que J. Borges fala e que tem tudo a ver com o que a Jéssica acabou de nos falar. Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de suas vistas. O telefone, a extensão da sua voz. Depois, temos o arado e a espada, extensões de seus braços. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Olha que lindeza isso, não é? Todos os objetos que nós temos, que foi construído pelo homem até hoje, de alguma forma tenta expandir as nossas potencialidades. E o livro é esse símbolo dessa extensão, dessas memórias que a gente vive, né? E da nossa imaginação. É um lugar onde a gente pode viajar para inúmeros lugares sem sair do lugar. Tá certo? Não é gostoso isso? Elizabeth, eu tenho um amigo que escreveu um livro com ele de poesias. O Pedro Muriel, talvez até tu deva conhecer. Ele fez os desenhos de xilogravura. Ele é cadeirante, inclusive ele fez uma xilogravura dele de cadeira de rodas, assim, com os passarinhos, coisa mais linda. É incrível, Como é o nome dele, que eu vou anotar? Pedro Muriel. Muriel, vou anotar aqui. O que eu tenho aqui dele aqui? Tem um livro de muito povo bom aqui. Vou dar uma olhada. O nome do livro agora, porque eu não sou boa de gravar nomes que nem você. Sei o Pedro, porque é meu amigo. Não, perfeito, perfeito. Mas é isso, olha que beleza, não é? Esse livro ser a nossa extensão da nossa imaginação. E quando eu comentei em uma das aulas do como, né, da gente usar essa questão desse material, da gente se faz voz, se não faz, quando eu falo da mediação, quando eu falo dessa alma, da gente trazer o livro como um elemento disparador, e muitas vezes, de novo, lembra, não quero ninguém sendo demitido das iniciativas, mas quando a gente brinca, né, dessa ideia de nós termos o livro como um elemento disparador. O livro não é o resultado do nosso projeto, o livro é um elemento, ele é um estupim, ele é uma semente, e todo o entorno dele, tudo que vai ser construído, pode ser, sim, construído por diferentes faixas etárias com a mesma história, pode ser visto por outros ângulos, pode ser ampliado. Às vezes você pegou um livro para falar de um assunto e, de repente, a criança está falando de outro. Aconteceu isso comigo com um livro, eu vou separar, assim que a gente voltar do intervalo, se chama, acho que é A Casa... É alguma coisa de casa, é um livro muito simples, de uma editora chamada Ozé. É uma graça o livro, que vai mostrando diferentes tipos de casa. E aí, quando eu fui desenvolver um projeto na escola, com as crianças, sobre o livro, a ideia da escola era casas, moradias. E nós fomos terminar o projeto em refugiados, pessoas que não têm casa. As crianças não queriam falar das casas que elas já conheciam, elas queriam falar, né, dessa necessidade de como a gente... E quem não tem? Como que é? Por que não tem no livro uma criança morando embaixo do viaduto? Que é a casa dela, né? Mas não tem. No livro só tinha o prédio, só tinha, né, a casinha toda bonitinha, a casinha do campo, a casinha da montanha, a casinha, né?
Então, o livro ele foi por um caminho que não em nenhum momento estava sendo citado no planejamento pedagógico da escola, mas o livro é vivo, entendeu? O livro é vivo. O livro não é você que decide o caminho que ele vai seguir. O livro é que nem rio, você solta lá e ele tem o percurso. E vai ter quem vai amar, vai ter quem não vai gostar, e vai ter aquele que vai se emocionar, vai ter aquele que vai rir, vai ter aquele que vai se apaixonar e nunca mais esquecer daquela história. Então, este percurso que o livro faz, é importante que fique muito bem gravado a ideia de que nós usamos o livro somente como um elemento disparador. Não é o livro o responsável pelo desenvolvimento dos nossos projetos ou da nossa aula. O livro ele só vai disparar ou aguçar. Ele vai disparar a intencionalidade naquele assunto. Ele vai nos trazer ferramenta para a gente poder discutir sobre aquela linguagem, mas ele não é o projeto, ele é só o elemento. E quando a gente fala, por exemplo, aqui de Abiathar e de Curumim, o Gael era um menino cego na história, um menino que não enxergava por fora, só enxergava por dentro, né? E como é que é trabalhar essas diferenças, né? Essas culturas, o que eles viam, como é que é essa coisa da aldeia, onde ele vive, como é que era a casa, não está na história a casa dele, não está na história a família, se ele tinha pai, irmão, irmã, mas o livro ele só é um elemento, ele é um disparador. Né? A gente trouxe uma música, não tem música na história, a gente trouxe a música, mas que outras músicas a gente ouve? O que se faz, né, em escutar uma música indígena? O que é esse instrumento? E aí a gente vai entrar em instrumento, a gente vai entrar em comida típica, a gente vai entrar em nome, a gente vai entrar em infinitas possibilidades. Mas eu acho que se a gente gravar essa coisa que o livro é uma extensão da memória e da nossa imaginação, qualquer que seja a escolha que a gente tenha feito, a gente vai ter uma escolha assertiva, porque a gente vai usar ele como um elemento e não como o objeto principal do projeto que a gente vai desenvolver. Ele vai ser apenas um elemento disparador. Tá certo? Tudo bem até aqui? Querem fazer uma pausinha agora? Tudo bem? O que você acha? Vamos fazer uma pausa agora de 8h32 a 8h37, para ser bem precisa e britânica. Combinado. Estaremos por aqui, então eu vou pegar o livro das casinhas.